Exercício número 1. O tatu, bola, tubiu, saiu de sua toca no ponto A e foi em frente até o ponto B. Girou para a esquerda 130 graus e andou em frente até o ponto C. Tubiu girou novamente para a esquerda 95 graus e foi em frente até o ponto D. Girou 120 graus para a esquerda e andou até voltar à sua toca. Vamos ver o desenho e determinar o valor do ângulo A. Vamos prestar bastante atenção nas características dos quadriláteros, ou polígonos de 4 lados. O exercício quer que a gente descubra o valor do ângulo A, que é esse daqui, onde está esse X. Porque esse aqui é o vértice A, essa quina aqui se chama vértice A. Então, aqui vai ser o ângulo A, eu posso representar ele assim, ó, com um tiozinho em cima. Aqui já colocou o X. É bem fácil a gente descobrir. Primeiro, a gente tem que lembrar de alguns detalhes importantes. Por exemplo, se aqui mede 130, aqui vai ter que medir 50. Por quê? Porque eu sei pelo transferidor que quando eu tenho um ângulo assim, ó, eu tenho 180 graus. Olha aqui o transferidor. A abertura de metade de um transferidor são 180 graus, ó. Do 0 a 180 graus. Como aquela abertura que a gente viu na ilustração do desenho, do exercício. Então, 180 graus é chamado de ângulo raso. Ele é representado dessa forma, a abertura de 180 graus. Se fosse um ângulo inteiro, nós usaríamos o transferidor inteiro, que seria uma medida de 360 graus, olha. Então, esse daqui, ó, é o transferidor inteiro, ó. Um ângulo que dá uma volta completa. Esse é o ângulo de 360 graus. Então, uma volta completa são 180 mais 180, que vão dar 360 graus, certo? Então, a soma dos ângulos internos de um paralelogramo ou de um quadrilátero são 360 graus, ou seja, todos os ângulos juntos têm que somar 360 graus, todos os ângulos juntos de dentro do quadrilátero. A gente vai visualizar isso nos exercícios. Vamos voltar para o exercício número 1 para a gente terminar a resolução dele. Então, nós já sabemos que o ângulo raso ele tem que medir 180 graus. Porque se aqui mede 130 e ele é um ângulo raso, ó, tem uma linha reta aqui, então aqui vai ter que medir 50, porque 130 mais 50 vão dar 180 graus, ó, essa meia volta aqui, ó. Aqui em cima, a mesma coisa, ó, se aqui mede 95, aqui vai ter que medir 85. Por quê? Porque 95 mais 85 vão dar 180 graus. Se aqui mede 120, aqui como tem uma linha reta, ó, vai ficar um ângulo raso. Então, aqui vai ter que ser 60 graus, porque 120 mais 60 vão dar 180. E se eu sei que todos os ângulos de dentro de um quadrilátero tem que somar 360, então eu sei que x mais 60 mais 85 mais 50 vão ter que ser 360. Então, basta eu colocar todos eles iguais a 360 graus. Vai ficar x, né, esse daqui, mais 60, mais 50, mais 85. Todos esses têm que dar 360 graus. Então, vamos lá. X mais... Então, vamos somar esses três aqui, ó. 60 mais 50, 110. 110 mais 85, 195, igual a 360. Tá virando uma equação, né, do primeiro grau. X vai ser igual, x fica de um lado e os números que não tem x ficam depois do sinal de igual. Então, vai ficar 360, que já estava no lugar certo. Esse 195 que está no lugar errado passa para cá com sinal trocado. 195. Agora, ó, antes do igual tá o x, depois do igual tá os números que não tem x. Se eu troco de lado, eu troco de sinal. Então, 360 menos 195 vão dar 165 graus. Então, eu já sei que esse ângulo aqui, x, vai ter que medir 165 graus, ok? Vamos então para a questão número 2, o segundo exercício do nosso vídeo.
Segundo exercício, sabendo que o Tatu Tubui percorreu neste percurso 50 metros e que a distância de A para B é de x menos 2 metros, a distância de B e C é de 2x menos 4 metros, a distância de C e D é de x mais 4 metros e a distância de D e A é de x mais 2 metros, determine o valor de x. Então, nós vamos utilizar a mesma figura para calcular esse valor do x. Vamos ver a explicação. Nesse exercício, nós vamos usar a mesma ilustração do número 1. Lembrando que agora nós temos novas medidas. Nós temos a medida da distância dos pontos A para o B, que é esse daqui. A medida é x menos 2 metros. Nós temos a medida do B para o C, 2x menos 4 metros. Nós temos a medida do C para o D, que são de x mais 4 metros. E nós temos a medida do D para o A, x mais 2 metros. E todas essas medidas somam 50, é o percurso que o Tatu Tubui percorreu. Então, na verdade, o que está pedindo? Um perímetro, porque está falando para calcular o valor do x de todas essas distâncias que ele percorreu. Então, é a soma dos lados. Logo, eu tenho que fazer. Vou fazer aqui embaixo, tem mais espaço. Eu tenho que fazer x menos 2 mais 2x menos 4 mais x mais 4 mais x mais 2. E tudo isso aqui vai ser igual a 50. Então, como todos são sinal de mais, então fica mais fácil para eu resolver, porque é só tirar dos parênteses. Se aqui fosse sinal de menos, ia trocar o sinal de todos os números que tem aqui. Aqui seria menos 2x e aqui menos 4, se aqui fosse menos. Mas como é o sinalzinho de mais, é só eu tirar do parêntese do jeitinho que está. Mais x mais 4 mais x mais 2 igual a 50. O que eu faço agora? Vou juntar tudo que tem x e somar, porque todos são x, a mesma letrinha, então é só somar. Ó. Vou fazer de outra cor para a gente destacar. X mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais x, 5x. Tem algum número que é oposto que eu possa cortar? Tem sim. Vamos ver quais são. Então, eu tenho números que são opostos. Aqui era menos 4, né? Eu tinha colocado errado, mas era menos 4, ó. Aqui a medida aqui, ó. Tá? Se tivesse sinalzinho de menos do lado de fora, iria passar para mais 4. Mas é o sinalzinho de mais, então é só tirar do parêntese. Então, vamos ver se tem números opostos. Tem sim. Eu tenho aqui, ó, opostos são números que têm o mesmo valor com sinais diferentes. Ó, eu tenho menos 4 com mais 4. Então, pode cortar que vai dar 0. Sempre os números opostos dão 0. Mais 2 e menos 2 vai dar 0. Então, pode cortar. Então, vai ficar só 5x igual a 50. X é igual... O 50 já estava aqui, continua, e esse 5 passa para cá dividindo. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, o valor do meu x são 10 metros. Então, acaba aí a questão número 2. Eu achei o valor do x, que foi o que perguntou no exercício. Como está em metro, então vai ser 10 metros. Vamos para a terceira questão. Vamos ver se essas questões são verdadeiras ou falsas. Número 1, todo losango é um paralelogramo? Verdadeiro. 2, todo retângulo é um paralelogramo? Verdadeiro. Todo paralelogramo é trapézio? Verdadeiro. Tem 4 lados. Todo quadrado é retângulo e losango? E a número 4, verdadeiro.
Todo losango é quadrado? Falso. Nem sempre. Todo paralelogramo é retângulo? Falso. Todo retângulo é quadrado? Falso. Número 8. Se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, então ele é um paralelogramo. Falso. Número 9. Se dois ângulos opostos de um quadrilátero são congruentes, então ele é um paralelogramo. Falso. Se dois lados opostos de um quadrilátero são paralelos e congruentes, então ele é um paralelogramo. Verdadeiro. 11. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso de um paralelogramo são sempre suplementares. Verdadeiro. Se as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares, então ele é um losango. Verdadeiro. Só um detalhe, ângulos suplementares, a soma deles tem que ser igual a 180 graus. Complementares, a soma é igual a 90 graus, tá? Só para a gente não se esquecer dessas palavras, né, que envolvem os ângulos. Perpendiculares, forma tipo uma letra T ou uma letra L, como por exemplo o ângulo reto, certo? Então são algumas palavras que a gente não pode esquecer do significado. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. As diagonais de um retângulo formam entre si o ângulo de 110 graus. Calcule os ângulos de cada uma delas que elas formam com os lados. Então, vamos ver o que a gente pode fazer usando as propriedades dos quadriláteros e dos ângulos e até dos triângulos nesse exercício. Vamos lá. Essa questão está pedindo para calcular o ângulo X e o ângulo Y. Está pedindo para calcular esse e esse. Como que a gente pode fazer? Bem, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que aqui forma uma figura chamada triângulo, certo? Ó, se vocês observarem bem, ó, vou riscar de azul aqui, é um triângulo, ó. Enquanto no quadrilátero os ângulos internos têm que somar 360 graus, no triângulo os ângulos internos têm que somar 180 graus. Então, esse 70, esse x mais esse x tem que somar 180 graus. Se eu tenho 2x aqui, ó, é a mesma letra, então eles têm o mesmo valor. Então, eu já sei que 70 mais x e mais x tem que dar 180 graus. Então, já me ajuda aí. Então, 70 mais x tem que dar 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que somar 180 graus. Nos quadriláteros tem que somar 360 graus, no triângulo 180 graus. Então, eu tenho aqui 70, x mais x, 2x, igual a 180. 2x igual 180 já estava aqui bonitinho, depois do sinal de igual, continua ali. O 70 está no lugar errado, vem para cá, troca de lado, troca de sinal. Então, vai ser menos 70. 2x igual a 110. 180 menos 70 dá 110. X fica sozinho, repete 110. O 2 que estava multiplicando o x vem para cá, dividindo. Então, vai ficar 110 dividido por 2, 55 graus. Eu já sei, então, que esse x que está ali em cima de preto mede 55 graus. Então, eu sei que aqui são 55 graus e aqui são 55 graus. A pergunta agora é esse y aqui. Quanto que ele tem que medir? Também é bem simples, né? Se eu sei que aqui mede 110, então vai ficar bem mais fácil agora para eu tentar resolver, porque olha só, se aqui é um ângulo reto, vamos deixar o 110 para lá, que também teria outro jeito da gente resolver com 110, mas vamos resolver com esse daqui que é mais rápido, ó. Se vocês observarem bem, aqui é um ângulo reto de 90 graus, ó.
Tem um ângulo reto aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Quando forma a letra L, é um ângulo de 90 graus. Se eu sei que tem um pedaço dele aqui que mede 55 graus, quanto tem que medir esse pedacinho para chegar até 90? Então, fica fácil. Eu já sei que y vai ter que ser igual a 55 graus. Y mais 55 graus tem que ser igual a 90 graus. Então, y vai ser igual a 90. 55 estava aqui, passa para cá, diminuindo. Menos 55, 90 menos 55 vão dar 35 graus, ok? Então, já descobri o valor do x e o valor do y. Se ABCD é um paralelogramo, qual é a medida do ângulo A? Vamos ver o desenho e vamos fazer esse exercício. Atenção! Então, nesse exercício, está pedindo para a gente calcular o valor do ângulo A. Se aqui é o lado A, aqui é o vértice A, então aqui é o ângulo A. Quer que a gente descubra o valor desse ângulo A. Como que a gente vai descobrir isso? É bem legal esse exercício, é como se fosse um enigma, né? Para a gente poder chegar na resposta certa. Então, vamos ver esse enigma aí. Eu posso dizer que com os conhecimentos que nós já temos sobre ângulos, esses dois ângulos aqui são congruentes, ó, esse e esse. Porque os ângulos opostos, ó, tá um oposto ao outro, ó, um na direção do outro, é como se fosse um oposto ao outro. Eles são congruentes. O que é congruente? São ângulos que têm a mesma medida. Então, se A mais 70 tem que ser igual a 2A, porque eles são congruentes, eles têm a mesma medida, eles são iguais. Isso eu posso ter certeza, é uma regra, né, uma característica dos ângulos. Ângulos congruentes, né, ângulos opostos são ângulos congruentes. Então, A mais 70 tem que ser igual a 2A. Isso em todo paralelogramo, isso é uma característica. Ângulos opostos são congruentes, têm a mesma medida nos paralelogramos, que é essa figura aqui, ó, esse quadrilátero aqui, parece um retângulo um pouquinho tortinho, né? Isso é um paralelogramo. Então, a característica dele é que os ângulos opostos são iguais. Esse e esse e esse. Então, A mais 70 tem que ser igual a 2A. Aí já dá pra gente descobrir o valor do A. Esse 2A vem para cá, o sinal trocado, né? Porque está no lado errado, o número que tem a letra tem que vir para antes do sinal de igual. Troca de lado, troca de sinal. O 70 no lugar errado, passa para cá. Se é mais 70, vem para cá como... Desculpa. Caiu aqui o celular. Vai vir para cá como menos 70. Então, A menos 2A vai dar menos A, ou menos 1A. A gente geralmente não coloca, né, o número 1. E menos 70. O que a gente faz agora? Chama o herói, que é o menos 1. Porque aqui nunca deve ficar negativo, tem que ficar positivo. E o menos 1 tem esse poder de trocar o sinal de toda a igualdade aqui, ó. Se aqui é menos A, vai passar a ser mais A. Se ali é menos 70, vai passar a ser 70. Então, eu já sei que o valor do meu A é 70. Então, aqui, ó, na verdade, vai ser 70 mais 70, 140 graus. 2 vezes 70, que o valor do A é 70, 140 graus. Se eu sei que dentro do paralelogramo, a soma dos ângulos internos tem que ser 360 graus, então só aqui eu já tenho 140 mais 140, 280. Então, basta eu fazer 360, que é a soma de todos os 4 daqui de dentro, menos 280, que é o que eu já tenho, ó, 140 mais 140. Dá 280. 360 menos 280 vão dar 80. 80 graus. Então, eu tenho 80 graus nesses dois juntos aqui, ó. Se um é igual ao outro, então eu posso dividir 80 por 2. Não é verdade? Aí eu vou achar o valor desse e o valor desse. 80 dividido por 2, 40 graus. Então, eu já sei que o valor do meu ângulo A são 40 graus.
Se eu somar 140 mais 140 mais 40 mais 40, vão dar 360, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Vamos para a próxima questão. Esse último exercício fala: meu irmão e eu compramos um sítio na forma de um losango com um lado medindo 500 metros. Dividimos o sítio na direção das diagonais, uma medindo 600 metros e a outra 800 metros. Dessa forma, o sítio ficou dividido em 4 partes iguais. Quantos metros de arame farpado são necessários para cercar uma dessas partes desse terreno com 3 fios de arame? Então, vamos analisar o desenho, vamos ver o que é a diagonal e vamos prestar atenção na resolução desse exercício, que é bem simples. Vamos lá. Esse é um exercício bem interessante, né? Fala de um terreno no formato de um losango e que tem cada lado medindo 500 metros. Né? Cada ladinho dele mede 500 metros. Aí, o que aconteceu? Eles dividiram o sítio, né? Esse sítio no formato de um losango com 2 diagonais. Uma diagonal um pouco menor, medindo 600 metros, né? Então, daqui até aqui tem uma diagonal que mede 600 metros. E a outra diagonal, que é essa que está em verde aí, é uma diagonal maior, que mede 800 metros. Então, foi assim que foi dividido o terreno, né? Entre os 2 irmãos. A pergunta é: quantos metros de arame farpado vão ser necessários para cercar cada uma dessas partes aqui, ó? Ficou em 4 partes iguais. Então, quer saber quanto que vai gastar de arame para fazer 3, né, voltas de arame nesse terreno triangular aí. Bem tranquilo da gente fazer, né, esse exercício. Não vai falar de área, mas vai falar de perímetro, que quer saber a quantidade de arame para cercar. Então, é perímetro, é a soma dos lados. Eu sei que esse lado mede 500 metros. Sei que esse lado aqui vai medir 300, por quê? Porque a diagonal está partindo no meio, ó. Então, se são 600 metros, esse pedacinho aqui vai medir 300 e esse outro pedacinho aqui vai medir 300. Quando é diagonal, é assim. Mais 400. Como que eu sei que é 400, gente? Porque se essa diagonal aqui grande mede 800 e aqui é dividido no meio dela, então fica 400 aqui e 400 aqui. Então, a metade de 800 é 400, então mais 400. 500 mais 300 mais 400 vão dar 1.200 metros. Então, eu vou precisar de 1.200 metros para dar uma volta. Mas a pergunta do exercício são 3 fios de arame que eles querem colocar. Então, basta eu multiplicar 1.200 vezes 3, que vão dar 3.600 metros de arame, que é o que eles vão precisar para poder cercar o terreno com 3 fios, né? Uma cerca de 3 fios. Então, espero que tenha entendido um pouquinho. Vamos fazer mais exercícios mais para frente. Então, isso daí é para esquentar um pouquinho o conteúdo de quadriláteros e suas características. Até a próxima!